Olá, meus queridos, estamos iniciando aqui o Conexão de hoje e conexão especial, hein? Conexão ao vivo, assim, falando de um tema tremendo, vamos falar simplesmente de Jesus Cristo. Que coisa boa, né? Já que a gente está às vésperas aí do Natal, falar do nosso Senhor Jesus é sempre um prazer, é sempre muito bom. E esse programa ao vivo, creio eu, primeiro de muitos, vai vir aqui para abençoar você em nome de Jesus Cristo. Aliás, para falar sobre esse tema, nesse programa tão especial, eu estou aqui com o meu amigo pastor Luiz Fernando, nosso pastor da Regional Freguesia, amigo pessoal, homem de Deus, um teólogo, um escriba, um servo. Pastor, depois de toda essa apresentação, seja bem-vindo ao Conexão. Muito obrigado, pastor Ednilson. Não precisa nem tanto, né? É uma satisfação poder estar aqui com o senhor, também ter sido chamado para participar dessa programação, primeiro ao vivo, como o senhor acabou de falar, e falarmos sobre Jesus. É sempre bom, né? É bom, é maravilhoso e é também de suma importância, responsabilidade, né? Falar a respeito de Jesus. Muito obrigado e um forte abraço para todos os nossos amigos que estão participando, assistindo. Graças a Deus. Também está comigo aqui o Dalton César, nosso pastor da Cidade de Deus. Pastor Dalton, é a segunda participação sua também no programa. Isso, já, pastor né? Ednilson. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Obrigado a todos que estão também acompanhando essa programação e, de fato, né, falar de Jesus é o motivo e a razão de todos nós estarmos aqui hoje, né? Porque se não fosse ele, não existia a fé da qual nós professamos, né? Então é uma grande satisfação de poder falar acerca dele e a cada dia mais crescer em Cristo. Graças a Deus. Falando em crescer em Cristo, nós vamos agora a uma matéria sobre ele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos amigos. João, capítulo 15, versos 12 e 13. Com a vida dedicada a espalhar a palavra de Deus, ele teve a ajuda de 12 apóstolos que sempre o acompanhavam. Com muitos milagres, como a multiplicação dos pães e peixes, Jesus de Nazaré ajudou muitas pessoas a seguirem o caminho do Espírito Santo. Messias foi crucificado na Sexta-feira Santa. Ele morreu por todos nós. Ressuscitou no domingo. Jesus Cristo subiu aos céus para cuidar de todos e ficar junto de Deus. Até hoje, bilhões de pessoas se reúnem para escutar os ensinamentos e comemorar o seu nascimento e ressurreição. Quase 2 bilhões e 200 milhões de pessoas são fiéis ao cristianismo, segundo dados divulgados pelo Instituto Pew Research Center. Jesus Cristo é o caminho da salvação. O caminho, na verdade, é a vida, né? É o nosso Deus, é o nosso Senhor. Jesus, muito obrigado. O Senhor fez e tem feito em nossas vidas coisas grandes. Eu falo aqui como se o Senhor estivesse aqui, porque o Senhor está aqui, na verdade. Pastores, vamos iniciar falando sobre o significado do nome de Jesus. Há uma controvérsia, né, muito grande a respeito do nome de Jesus pelos estudiosos, a questão do hebraico. Sim. Mas simplificando, né, vem do nome hebraico, Yeshua, também significa Yahvé, que é o mesmo que Salvador. Jesus, Salvador. Isso é muito forte. Forte. E nós vemos nas Escrituras várias confirmações a respeito disso. Eu estava observando o Cântico de Maria, mãe de Jesus, né? Inclusive no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 45, ela mesma disse: Disse então Maria, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela mesma testifica, né, que o nome do seu filho, Jesus, é Salvador. Jesus, salvação. E se não fosse ele, que seria de nós, né, pastor? Seria de nós. Pastor Dalton, Yeshua, Yahvé. Como o pastor Luiz Fernando comentou, né? Então, o significado dele de fato é esse, né? Deus salva, Deus é a salvação. Salvação. Agora, existe um detalhe, que agora que me veio isso, que uma certa vez eu vi falar de um rabino, né? De uma pessoa muito renomada dentro
do círculo ali judaico. Sim. E esse homem, antes de morrer, ele falou que ele iria revelar o nome do Messias. E aí os judeus ficaram, quem que é o Messias? Quem que é o Messias? E ele simplesmente deixou uma carta, né, escrita, ele deixou uma carta ali escrita. E aí quando eles foram comentar, quando eles foram ali, né, ler aquela carta, ele não deixou o nome, mas ele deixou codificado. E o nome era Yeshua. E aí até o meio judaico ficou abalado um pouco com essa situação, né? Então o nome ele traz um significado muito grande e por isso que Jesus, ele tinha que se chamar Jesus, né? Yeshua, ele tinha que chamar Yeshua, porque esse é o nome no qual a gente sabe que todos os joelhos vai se dobrar e tudo aquilo, de fato, né, vai se render a esse nome. No céu, na terra e até debaixo da terra. Debaixo da terra. O Kennedy Reagan, no livro O Nome de Jesus, ele fala no céu os anjos, na terra os homens e debaixo da terra até os espíritos malignos, né? Todos se dobrarão diante, os anjos caídos no cá debaixo da terra, né? Se dobrarão diante desse nome. Bom, segunda pergunta é: quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo? A gente, assim, parece pra gente, né, pastores? Pra gente parece uma pergunta, assim, muito, né? Pô, quem é Jesus Cristo, né? Tem muita coisa para ser dita. Poxa, muita coisa, mas assim, se você for olhar para as religiões, se você olhar para as... Outro dia até comentava aqui em off com vocês, né? E eu escutava uma reportagem e o rapaz falava que de um amigo que, lendo o Alcorão, ele se converteu a Jesus Cristo, porque Jesus está no Alcorão também, né? Só que ele está como um profeta abaixo de Maomé, né? E o homem lendo ali, ele viu que esse Jesus do Alcorão dele fazia milagres e o Maomé não. E ele falou, peraí, então tem alguma coisa estranha, por que esse Jesus está abaixo se ele faz milagres? E ele foi procurar saber quem era Jesus, e terminou se convertendo, né? Largou os islamismo e se converteu. Essa foi um testemunho muito bonito que eu ouvi o rapaz lá dando na televisão. Mas vamos lá, quem é Jesus Cristo? Pastor Dalto. Deixa eu começar pelo pastor Dalto dessa vez. Como o senhor, né, parece que é algo muito comum, mas realmente tem muitas definições, né? A gente poderia falar muitas coisas, mas para mim, aquilo que está dito lá na carta de João, né, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, para mim, Jesus é o Deus que se fez gente, né? É o Deus que se humanizou, é o Deus que se fez gente para poder, de alguma forma, se envolver conosco pessoalmente, né? Então, ele não ficou lá só nos céus, tentando, mas ele se envolveu conosco, né? Ele sentiu o que nós sentimos, ele passou pelo que nós passamos. E graças a Deus, como ele disse, que nós podemos ter essa fé e a esperança, né, de que ele venceu o mundo. Então, para mim, Jesus é o Deus que se fez gente. Muito forte. E aí, pastor? Muito forte. Forte, né? Eu fico com as palavras do Pedrão, né? Do Pedro, o apóstolo Pedro, né? Quando lá em Mateus capítulo 16, Jesus ele teve aquela curiosidade de saber o que as pessoas falavam a respeito dele. Uns dizem que tu és Elias, etc. Sim. E Jesus, no versículo 15, ele disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí, só um minuto. Diga. Essa passagem é forte, no meu ponto de vista muito forte, porque mostra que Jesus quer saber exatamente, ele quer ver exatamente quem nós, que já o conhecemos, se a gente realmente sabe quem ele é. Porque a gente é pastor, então nós somos pastores. Então a gente sabe que na igreja tem pessoas que ainda não entenderam isso. Exato. Então eu sou de Jesus, mas o mundo, sabe aquela história de você saiu do Egito, mas o Egito não saiu de você? Exatamente. Tem muita gente ainda na igreja assim. Então, eu sou da igreja, mas eu não vejo nada de errado eu fazer certas coisas, frequentar certos lugares, ir a certos shows, falar certas coisas, né? Vestir certas roupas. Então, é como se aquela história que a gente sempre fala, né? O Egito saiu dos hebreus, mas os hebreus saíram do Egito, mas o Egito não saiu dele, porque sempre lembravam de lá e voltavam lá. Então, desculpa te cortar, tranquilo. mas assim, quando ele fala isso para Pedro, ele está mostrando para a gente, os crentes, assim, ó, eu quero que vocês entendam quem eu sou. Exatamente. Eu quero que vocês entendam quem eu sou. Eu sou o Salvador, sou Jesus e eu quero levar você para ficar comigo. Desculpa, mas eu vou me emocionar aqui para falar. Amém. E a resposta dele, né, espetacular, né? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Demais. Né? Demais. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus é o Cristo,
o Filho do Deus vivo e não há outro. E ele é imutável, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As Ele pessoas não que muda. nos ouvem, então, e nos veem, elas precisam entender que não é Jesus, então, que tem que se amoldar a vida delas, E certo? Sim, exatamente. Mas elas é que precisam se amoldar a Jesus Cristo, porque Ele é o Cristo, Exatamente. Ele é o Salvador, Yeshua, né? Exatamente. Ele é o Cristo e, como você falou, nós não temos que... Cristo não tem que se adaptar ou se adequar a nós, e sim nós nele, né? A ele. Ele é o Filho do Deus vivo. Sim. E como o pastor Dalton acabou de falar, se fez carne. E habitou. O Verbo se fez carne, habitou Eu coloquei aqui para nos assim, ó, dar a salvação. Conhecido mundialmente, os livros canônicos falam desde o nascimento até a ressurreição e ascensão aos céus. Ele é o Cristo, o Messias, o Redentor, Leão da tribo de Judá, Cordeiro de Deus, Salvador. Ele é aquele que era, que é e que há de vir, como diz lá Apocalipse 1,18. Amém. 1,8, né? Apocalipse fala sobre isso. Falar mais o quê? Não, se for falar, só isso aqui já seria um sai daqui programa. hoje, né? Ficaríamos aqui uma vigília inteira ao vivo numa live aqui, né? Exatamente. Se fosse o caso. Vamos lá, vamos seguir então. É pecado um cristão celebrar o Natal? Opa, essa eu quero ouvir, peraí. É pecado um cristão celebrar o Natal, data que simboliza o nascimento de Jesus? É como a própria pergunta fala, data que simboliza. Né? Se nós fôssemos aqui falar sobre a questão dessa data, ia, como dizem, render pano para manga aqui, né? Porque ninguém sabe, de fato, a data do nascimento de Jesus. Mas... Uma coisa nós sabemos, em dezembro não foi. Exatamente. Essa certeza a gente tem. A gente tem essa certeza. Mas o mundo, as pessoas veem Jesus de ponto de vista diferente, né? O conceito a respeito de Jesus é de quem é Jesus. Muitos cariocas não, Jesus é aquele que está lá no Corcovado, lá de braços abertos. Você pergunta para outra pessoa quem é Jesus, cada segmento religioso vai... Há pouco tempo atrás, eu, jovem ainda, né? Sem Jesus Cristo, quando eu fechava os olhos, se fosse, por exemplo, numa reunião com a minha irmã mais velha, minha irmã foi a primeira, né, a falar de Jesus pra gente, e tivesse qualquer reunião, eu tivesse que fechar os olhos, eu sempre via aquele cabelo louro caindo pelos ombros, sabe? Aquele homem branco de olhos azuis, porque a religião plantou essa imagem no nosso coração. Exatamente. Aliás, vamos falar isso daqui a pouquinho. Daqui a pouco falaremos sobre isso aí. Interessante. Então, a gente vê que o sistema que rege o mundo quer tirar Jesus de tudo, né? Na Páscoa, se fosse colocar um animal para representar a Páscoa, teria que ser o cordeiro. Colocaram um coelho, né? Um coelho que põe ovo. E ovo de chocolate. Aí vem o Natal. Poxa, o nascimento é de quem? Para comemorar o nascimento de quem? De Jesus. Coloca o Noel, né? Coloca o Papai Noel. Tudo bem, quem crê no Papai Noel, a gente tem que respeitar. Mas se nós que somos seguidores de Cristo, se é uma data que é para comemorar a respeito de Jesus, vamos celebrar. Vamos celebrar como? Vamos... cultos de ações de graça. Se tivéssemos um dia, a família se une, se reúne. Se tivéssemos um dia, um mês, a gente celebraria num dia, no mês, mas a gente não tem. E como foi convencionado, quase que mundialmente, né? Não totalmente, mas quase que no mundo todo. De 25 de dezembro seria essa data. A gente sabe que não é, mas também não vamos deixar de celebrar aquele que... Aproveitar a oportunidade para falar do amor dele, expressar o amor dele, começando pela família, né? A pergunta é pecado? Na minha concepção, não. Não. Na minha também não, pastor. Também não. É um memorial, né? Serve de um mas memorial. vamos lá. Vamos acrescentar um pouquinho, rapidinho. Sim. Não é pecado, também acho que não é. Sim. Mas alguns rituais do Natal... E aí pega alguns rituais do Natal, que a gente vê as pessoas fazendo, até crentes também, né, fazendo determinadas denominações, por exemplo, sem querer criar polêmica, mas eu não coloco a árvore de Natal na minha casa pelo que simboliza a árvore de Natal. A árvore de Natal não tem nada a ver com Jesus Cristo. Nada a ver com Jesus Cristo. Lembra da Carta Viva, pastor? Lembro. O missionário fez uma edição da Carta Viva falando, né, sobre a origem da árvore. Que foi acrescentada no catolicismo, depois veio para o evangelho. Exatamente. E entrou dentro da igreja. Sim. E entrar na casa de vários crentes, pastores e tudo mais. Eu não estou criticando, eu não estou querendo polêmica, mas eu não faço. Lá em casa não tem.
não tem árvore de Natal. Se você for lá em casa e esperar o festejo natalício com os enfeites, você vai dizer que na casa do pastor Luiz Fernando não teve Natal. Não tem Natal. Nem uma lâmpadazinha piscando? Aí já foi além, né? Estou falando só da árvore. Já tirou luz, já tirou... Estou falando que o homem é um escriba, pessoal. Eu estou falando... Não, mas aí a questão da lâmpada não é, porque eu nunca tive esse interesse de fazer. Nunca teve, né? mas se tiver também não tem problema. Também O meu não tem. caso é com a árvore. Porque assim, eu estou celebrando Jesus Cristo. Sim. Embora eu saiba que essa não é a data, mas eu estou celebrando Jesus Cristo e uma árvore, no meu ponto de vista, tá? Ele vem de encontro direto com o que eu creio. Encontro, né, no sentido negativo. Então, não faz sentido para mim nenhum ter uma árvore de Natal dentro de casa. Sim. Por isso que eu não coloco, mas não estou pegando o pé de vocês, não, tá? Tem umas árvores até que são bem bonitinhas, né? Tem luzinha. Como é que fala? Aquelas estrelinhas lá em cima. Então, Deus abençoe vocês. É como eu falei, respeitando todos que creem no Papai Noel, mas também lá não tem vez lá em casa. O que é legal do Natal, entendeu? Eu tenho 3 pequenos, né? Para eles é muito legal, a luzinha, toda aquela atmosfera, aquele ambiente, eles acham muito legal. Mas o que eles mais focam é o presente, não tem jeito. Sim, então eles, o foco, Natal para eles... Adulto já fica ligado, né? Só que para eles, Natal é isso. É muito legal essa eles época, focam né? isso aí. Porque o pessoal tenta esconder seu presente, você já sabe quem que vai ganhar já. Mas, enfim, Jesus, o senhor é lindo. Como diz o missionário, o senhor é lindo, Jesus. Vamos lá, então. Qual foi o maior milagre realizado por Jesus Cristo? Um ponto de vista. Aí vai variar o ponto de vista, né? Vai ser bem pessoal a coisa, né? São muitos os milagres, né? Se fôssemos falar aqui de Lázaro ressuscitado, vamos muita então, coisa. cada um citar um e falar um pouco, bem rápido, então. Tá. Lázaro, o senhor falou do Lázaro. Por quê? O senhor falou do Lázaro, por quê? Bem, eu citei um exemplo, mas na minha concepção, o maior milagre que Jesus realizou foi ele ter encarnado-se num corpo, ter morrido por nós e nos garantido a salvação por meio do seu sangue derramado. Sim, se a gente for espiritualizar... É o milagre da salvação. A pergunta, não tem como fugir dessa, né? Se for espiritualizar a pergunta, é salvação... Ele nos justificar, pastor. Não tem jeito. Isso só acontece no tribunal de Deus, só né? é de pela Cristo, fé. Justificado, declarado justo, como se nunca tivesse cometido nenhum pecado. Nós estávamos perdidos. O salário do pecado é a morte, como diz as Escrituras. E ele veio e sem a ação do Espírito Santo, você não consegue entender uma coisa dessa. Exatamente. É algo incompreensível sem o Espírito de Deus. Agora, falando de Lázaro, espiritualizando, esse é o 4 dias morto, né? 4 dias já cheirando mal. Decomposição. Exatamente. É forte. E ali Lázaro vem para fora, e Lázaro vem todo atado. Eu não sei quem ficaria ali vendo aquele homem levantando, né? Para dar glória a Deus, né? Alguns devem ter corrido. Alguns devem ter corrido. Porque o caso de Lázaro é impressionante. Né? Eu Fica acho com assim, isso também. Eu também, impressionante. Eu vou ficar, para contrariar vocês, eu vou ficar com o primeiro. Transformado em vinho, naquela festa de noivado, aquele primeiro ali. Porque eu entendo, eu sei o que a minha vida foi transformada, como que a minha vida foi transformada. E é como se Jesus, eu gosto de pensar assim, Jesus estava dizendo para a gente, para a humanidade, pessoal, não tem um que eu não possa transformar. Se eu peguei uma água com esses elementos químicos e fiz um outro elemento químico, mudei completamente, foi o melhor vinho. Quer dizer, a minha esposa tem a minha melhor versão, porque ela me conheceu no mundo, né? E aí Jesus veio e me transformou e hoje ela tem a melhor versão com ela. Amém. Hoje ela tem um vinho, ela tinha água. Desculpa aí, minha esposa. Ela está aqui te ouvindo. Ela tinha água. Agora ela tem o vinho, pode beber à vontade. Olha, eu fico com esse milagre porque é milagre de tanta transformação, sabe? E eu sei o que Deus fez na minha vida. Vamos lá, vamos seguir. Onde estava Jesus durante os 3 dias? Essa é forte. Essa eu quero ouvir de vocês. Onde estava Jesus durante os 3 dias entre sua morte e a ressurreição? Eu diria no Hades. No Hades. Ou no inferno, né? O mundo dos mortos. Mas eu me basei no quê? Esse texto aqui, permita-me ler. Sim. De Hebreus, que diz 5 diz assim, que Jesus, deixa eu pegar aqui direitinho,
que tem o texto de Hebreus. Pode passar para que o pastor, depois eu trago aqui o versículo, pastor. Então tá. Dalton. Pastor Dalton, enquanto ele vê o versículo aqui, onde Jesus estava nesses 3 dias entre a sua morte e a ressurreição? O que nós cremos, né? O que primeira carta de Pedro 3, 18, 19, né? Esse aí é o texto. Que isso padeceu, né? Uma vez pelos pecados, justificados e tal, desceu ao Hades, aquele negócio todo, e pregou para os espíritos incativos, aquele que é citado. Eu lembro daqueles cursos que a gente faz de teologia, e tem lá aquele Eles citam desenho do bastante. Hades, o Seol. Mas né? aí o que é interessante é que, por exemplo, para o ladrão na cruz, ele diz, hoje você estará, né? Hoje. Estarás comigo no paraíso. Então, será que dali ele foi paraíso? Então... Passou no Hades primeiro? E aí, passou no Hades primeiro com o ladrão da cruz. Deu uma passada lá, pra ver como é que é, tirou umas fotos. A gente, Mas uma coisa que nós percebemos por esse texto, né? Que realmente ele foi para aquele lugar. Então, mas a Bíblia fala que Jesus, quando subiu, ele levou cativo o cativeiro. Sim. Né? Então, ele pegou quem estava no Hades e levou com ele. E eu creio que foi para lá que o ladrão foi. Que o ladrão acabou indo. Eu gostaria de ler o texto, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Aqui também tem muita polêmica, né? Se a gente vê as linhas teológicas, não há uma concordância, né? Existem pelo menos 3 interpretações para esse texto aqui. Mas, de fato, eu creio que ele foi... O senhor quer falar sobre isso mais um pouco? Não, tranquilo, só se ele já falou aqui, já citou só o texto assim, mesmo. O Paulo falou que a gente conhece em parte, né? Exatamente. Quando eu vejo um pregador bater o martelo, é isso? Eu fico meio preocupado, ainda mais quando diz respeito ao que vai acontecer. É só especulações, né? Especular é complicado. Isso, não, missionário. Em relação ao Apocalipse, o missionário se resguarda. Porque a pessoa pega Apocalipse e fala, é assim, é isso. E aí que é. Mas é isso, como que é isso, né? É complicado isso aí. Sim. Vamos lá, então. Se Jesus era Deus, como é que ele podia orar a Deus? Jesus estava orando a si mesmo. É uma pergunta, Jesus estava orando a si mesmo? Isso é coisa da nossa produção. Fica colocando a gente nessas enrascadas aí. Né? Mas eu não tenho nada a ver com isso. Vocês estão aqui para responder. Se Jesus era Deus, como é que ele podia orar a Deus? Jesus estava orando a si mesmo? Bem, como o pastor Dalton já até citou o texto lá de 1 de João 1,14, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A partir do momento que Jesus encarnou-se, ele tornou-se humano também. E como qualquer ser humano, ele também passou por tentações como nós. Em tudo, Jesus, após ser batizado, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Só que Jesus sempre foi obediente ao Pai. Então, tendo essa luta entre o Espírito e a carne, ele orava a Deus Pai. 3 são os que testificam no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele, como filho, num corpo, orava ao Pai. No Getsemane, lá estava ele orando. Para não cumprir o desejo da carne dele, que era desistir, abrir mão de tudo aquilo ali, ele mesmo pediu ao Pai: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Sim. Ele orava como homem, Deus no ali, corpo. Então, ele foi tão humano que vai suar sangue, né? E isso, seu suor tornou-se em gota de sangue, né? Como diz as Escrituras. Então, ele se colocou na dependência do Pai, estando no corpo como nós, eu vejo assim. Vai acrescentar alguma coisa? A gente parte para a próxima. É isso aí, né? Não tem muito o que falar. Porque, como diz Filipenses, né? Que ele, sendo Deus, não usurpou por ser igual a Deus. Quer dizer, ele se abdicou de toda aquela glória dele, para se ser tornou como homem nós. E viveu como homem, né? Com a unção pelo Espírito, e sofreu tudo que a gente sofre, porém não pecou, né? Isso. Eu queria falar com vocês, antes de chamar o intervalo, que nós estamos no YouTube, hein? Você pode procurar lá o nosso link, deve aparecer no rodapé da sua televisão, o nosso link para você entrar no CJC e ali também participar e passar para os seus amigos para estarem participando do nosso programa ao vivo, tá bom? Nós vamos a esse intervalo rapidinho e já estamos de volta com Conexão.
Olá, amigos, voltamos então com Conexão. E olha, hoje aqui falando de Jesus Cristo, estamos aí há poucos dias do Natal, nada mais propício do que falar do nosso Senhor Jesus Cristo. E está aqui comigo o pastor Luiz Fernando, que é o nosso líder regional ali na freguesia, aqui em Jacarepaguá, e também o nosso pastor Dalton, ele que é pastor da nossa igreja na Cidade de Deus. Pastores, eu vou convidar vocês agora a assistir um novo quadro do programa. Nós estamos com um novo quadro agora, o Abre Aspas. Roda a vinheta para mim. Olha, pastores, esse quadro traz algumas informações para a gente importantes. Só que o que eu queria falar com vocês é sobre essa inteligência artificial. Ela teve alguém que criou como é que eu vou dizer? Ele criou uma programação, tá? Onde a pessoa ela pode perguntar a Jesus Cristo. O homem tem cada invenção, né? Aí Jesus aparece, né? Um Jesus que ele criou, aparece respondendo todas as perguntas que a pessoa faz. Então, eles aproveitaram a tecnologia artificial, né? E aquele chat GBT, e ele criou essa situação. Você chega até Jesus Cristo, vai aparecer na tela, já apareceu na tela de vocês aí em casa para vocês lerem. Ele a sede dele é lá na Califórnia, nos Estados Unidos. E esse homem, o Stephanie Peter, ele cria isso e as pessoas agora, quando elas querem falar com Jesus Cristo, elas vão no aplicativo, aí aparece uma imagem lá de Jesus, eles perguntam a Jesus o que eles querem e esse Jesus responde. Algumas pessoas já foram contra, já fizeram até, não está aqui nesse estudo, mas já fizeram até uma protesto, assim. Não, fizeram um culto. Meu Deus. Fizeram um culto, salvo engano, na Alemanha, acho que foi na Alemanha, depois minha produção veio, na Alemanha, né? Então, na Alemanha, onde o pessoal entrou e ficou lá interagindo com Jesus lá. E outras pessoas também ali nesse chat interagindo, pregando, e não tinha pregador, não tinha gente do louvor, era tudo desse jeito. Rapaz, aí você fica pensando, né, esses futuristas, esse pessoal, que imaginação fértil, né? E tirando aquele calor do Espírito Santo. Que coisa, hein? O que vocês acham desse abre aspas de hoje aí? Bem, esse Jesus aí eu nunca vou consultar na minha vida. Essa é a grande verdade. Discordo totalmente. A mulher samaritana fez aquela pergunta para Jesus, né? Onde deve ser o local da verdadeira adoração, né? Nos montes, nos templos. Sim. Jesus simplesmente disse: haverá dias em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o meio pelo qual Deus se revela a nós é a palavra, né? Por mais que por meio dessa inteligência artificial venha se basear em textos bíblicos, etc., respondendo de acordo com os textos bíblicos, poxa, é inegável, sinceramente, é inegável. É inegável que o nosso Senhor Jesus está voltando, né? Porque assim, se você pega uma pessoa que se entende como antenada nessa parte tecnológica e tudo mais, e ela começa então, na fraqueza de cabeça dela, achar que aquele Jesus é o bastante, porque responde tudo que ela quer, né? Então, aquele calor da igreja... Bom, hoje em dia, esse calor da igreja já perdeu para algumas pessoas. Né? Algumas pessoas já acham que não precisam mais o congregar, já não sente tanta falta. As pessoas preferem se reunir em praias, em lugar... Não, nada contra isso também, né? Elas preferem se reunir em outros lugares, até dentro de casa mesmo, e alguns abandonam completamente a comunhão dentro da igreja, que é importantíssimo, a gente sabe que é, né? Mas aí você pega uma pessoa com a cabeça fraca, aí pronto, ela vai botar o computador na frente dela. E aí? Ainda que seja uma inteligência artificial, a mão humana está nisso, né? O homem criou isso. Sim.
Por isso não é artificial. Né? Exato, o próprio Paulo falou, não pode ser Deus ou Deus aquilo que é feito por mãos de homens, não tem como, já quebra tudo isso, só nisso, só nessa declaração do apóstolo Paulo. E o pior é que tem pessoas que estão em Cristo, como você acabou de falar, ela não tem aquela estrutura espiritual. Essa é a minha preocupação, essa é a minha preocupação. Não tem uma estrutura e começa realmente a adorar como se fosse o próprio. Lembra daquela pergunta, como o senhor falou do Pedro, o Pedrão? Sim. Né? Quem diz vocês que eu sou, e eu falei que eu gosto muito disso, é exatamente por isso. A gente tem que saber exatamente quem Jesus é pra gente. Exato. Então não dá para nenhum aplicativo me mostrar Jesus. Não tem como. Ele é a palavra, ele é o verbo, como o pastor Dalto falou. Cristo tem intimidade. Ele é o verbo. Não vai ter como ter intimidade com um avatar, com um avatar de Jesus. E a revelação ela é direta e pessoal. Direta foi e pessoal. Como Jesus falou, não foi carne nem sangue. Uma coisa fria, uma coisa. Mas foi meu pai que diretamente falou contigo. Aliás, nesse culto que teve na Alemanha, a maioria saiu reclamando. Falou assim, não serve não presta pra mim não. Porque não tem como, não tem outro jeito, né? Cadê uma o coisa Espírito, fria. Cadê o Espírito Santo Cadê o Espírito nisso? Santo? Aquela máquina ali falando, sai dessa, meu filho. Se você tá nessa aí, sai dessa. Porque isso é uma ação aí, o maligno está tentando te laçar e jogar a rede sobre você. Sai dessa aí e volta para a igreja. Cristo já está batendo asas. Pois é. Agora vamos lá. Em João 11:25. Quem está aí separado do João 11:25 para ler? Bem, aqui diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pastor Dalto, em cima desse versículo, se o senhor tivesse que falar para alguém, o que o senhor falaria assim mais curto? Bem breve. Breve. É o que eu diria para essa pessoa que não importa a circunstância ou estágio que você possa estar vivendo, mas Deus, através de Cristo, tem um ainda para você. Você vê que Jesus fala que, ainda que ele estivesse naquela condição, haveria uma grande mudança e poderia haver uma grande resposta naquilo ali. Então eu digo para você o seguinte, que Jesus tem um ainda para isso que você está vivendo. Ou seja, não é um ponto final, mas ele coloca uma vírgula para que você possa continuar e viver e ter uma história linda. Os 3 pontinhos lá, né? Os 3 pontinhos. E aí, pastor Então ele Luciano? tem um ainda. Em cima desse versículo. Em cima desse versículo... Se o senhor tivesse que falar algo, tá fazendo um atendimento e esse versículo veio, o senhor vai falar algo para essa pessoa. Eu diria o seguinte, para muitas pessoas, pessoas que estão passando situações dificílimas, aplica o texto, né? Dificílimas, que tem, por exemplo, meu casamento está morto, não tem mais jeito, não tem mais solução, está por um fio, o divórcio é a única saída. A partir do momento que a pessoa crê em Jesus Cristo, como ele ressuscitou, morreu, ressuscitou, ainda que o seu casamento ou qualquer outra área da sua vida, saúde, financeira, esteja morta ou morto, crendo nele, viverá. Ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Agora, o texto fala sobre a questão do pecador, né, pastor Ednilson? O pecado separa o homem de Deus. Sim. A partir do momento que a pessoa crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Voltará nesse para Deus. sentido também. Exatamente. E se morrer em Cristo? Aí a vida eterna. Meu Deus do céu. Viverá eternamente. Eu outro dia brincava lá na igreja e falava assim, pô, será que lá no céu vai ter futebol? Aí você imagina Jesus vindo com a bola no pé. Quem vai chegar? Passa, mestre. Vai ser 10-20-0 pro time de Jesus. Esse aqui gosta de futebol mestre. mesmo. Agora. Eu falei lá na igreja, eu falei, ó, se vier o Adão, eu vou dar um carrinho nele. O Adão, ele deixou a gente mal os lençóis lá embaixo. Para os amigos que nos assistem, se você não conhece um fominha de bola, esse aqui não é fominha não, é muito mais. Ai, meu pai do céu. Bom jogador. Olha, eu quero lembrar vocês que nós estamos também ao vivo pelo YouTube, hein? Estamos ali com o nosso canal CJC, o chat está ao vivo lá, tá bombando, aliás, ó. Rebeca Lima, eu ia montar minha ontem, tá falando aqui, boa tarde, pastor Ednilson, a Maria Rufino, a Monique botando, é muito edificante aprender sobre o nosso Jesus, Deus abençoe. A Deise Ramos, graça e paz para todos, e principalmente para o meu pastor, irmã Deise, tia Deise, Deus abençoe tia Deise, Ana Cordeiro, graça e paz, meu pastor Ednilson. Tamires Lima, graça e paz a todos, estou sendo abençoada aqui na minha casa, te amo tio, é minha sobrinha.
Saudade, essa é. Não teve jeito, eu falei te amo, tia. Ela é da nossa igreja, da Igreja Batista, aliás, lá em Teresópolis. Minha irmã é pastor Batista lá em Teresópolis. Beijo, Tamires, um beijo para todos aí. Meu irmão também, o pastor, né? A paz do Senhor, pastores, e meu amado irmão, pastor Ednilson Lima, Patrícia, amém. Deixa eu falar de outras pessoas, senão vai parecer que só minha família está assistindo. Daqui a pouco eu falo mais. Tem aqui até do Anderson Nascimento, nosso diretor, meu Deus do céu. Assim, então... Não, essa eu tenho que falar, né? É do diretor, deixa eu falar. Sabemos que Jesus é o Filho de Deus e o nosso Salvador, mas é comum personificar em Jesus deixando-o como um servo do homem. Qual o cuidado que devemos ter quanto a isso? Há uma pergunta do Anderson. Qual o cuidado? Quer dizer, a pessoa ela deixa Jesus como o Senhor e passa a ter Jesus como servo. Ou seja, eu procuro Jesus só para ele fazer coisas para mim. Ele é meu servo, ele vai me servir. É isso que ele está querendo dizer, foi o que eu entendi, né? Então a pessoa ela personifica Jesus como servo. Ele vai me servir, ele vai me curar, ele vai abençoar, vai curar o fulano, vai abrir porta de emprego. Mas esquecem que ele tem que ser servido, nós somos os servos, né? E amigos dele também, e ele é o nosso Senhor. E aí, essa pergunta extra aqui. Tem que ter esse cuidado mesmo, né? Muitos seguiram Jesus, Jesus falou que eles não procuravam ele, né, pelo que ele era, mas sim pelo que ele tinha dado ali, o pão e o peixe. A partir do momento em que a pessoa ela coloca Jesus nessa condição de servo, ela simplesmente já está, ela vai se perder, né? Ela vai se perder literalmente. Ele é Senhor, embora ele veio... Nos servir também. Isso, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, né, e resgatar, dar a sua vida em resgate de muitos. Mas nós não temos que buscar ele só por causa das bênçãos, do que ele faz, do que ele pode fazer, mas sim pelo que ele é. Ele nos serve, mas é Senhor. Eu tenho um jeito meio grosseiro, a palavra é essa, meio grosseiro de falar a respeito disso. Eu falo para as pessoas para esquecerem Jesus como... Não virem até Jesus como um mercado. Como? Eu venho, eu olho na prateleira, eu pago por isso e eu levo embora o que eu paguei. Por isso que eu falei que é uma maneira grosseira, né? Que a pessoa pensa assim, poxa, eu cheguei, eu dei a oferta e tenho que receber essa bênção, e tenho que ir embora, e tenho que me servir. E quando não serve, ficam aborrecidos. Porque Deus, e ficam questionando porque não tem Jesus como Senhor, na verdade, mas tem Jesus como servo, né? Sim. Por isso que eu digo que é uma maneira grosseira de falar, porque, né, é bem grosseiro mesmo. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Minha sobrinha Rebeca também, tá? Porque senão fica aquela briguinha de sobrinhas aí pelo melhor tio que elas têm. Tá bom? Um abraço também. Pastor Dalton, eu vou fazer outra pergunta para o senhor, porque essa aqui do Anderson acho que foi bem respondida, né? Sim. O que significa dizer que Jesus era amigo dos pecadores? Essa aqui é boa. É interessante, né? Eu falo para o senhor que eu me simpatizo muito com essa frase, porque foi o título que Jesus recebeu naquele tempo, né? Mas, obviamente, que Jesus recebeu isso por conta dos religiosos, Sim. Né? Os fariseus que olhavam para Jesus e percebiam em Jesus uma postura muito diferente daquilo que eles estavam habituados de um rabino, né? E aí eu percebo que nós, como igreja, temos que ter muito cuidado com isso, porque a gente pode acabar se fechando, né, dentro de uma ilha, dentro do nosso ambiente, e simplesmente excluindo as pessoas que estão, né, fora do nosso ciclo social, do nosso ciclo de convivência, e não dando para essas pessoas a oportunidade da salvação que um dia também nos alcançou. Né? Então, quando a gente observa que Jesus, quando a Bíblia cita que ele era amigo de pecadores, é porque ele estava nesse ambiente. E aí eu costumo até falar isso muito para as pessoas, né? Eu falo muito para elas assim, você vem aqui para orar pelo seu familiar, você vem aqui para interceder por alguém, para que ele seja salvo, para que ele possa, né, se converter, para que ele possa aceitar Cristo, mas... como que essa pessoa vai ouvir falar de Jesus se você não está em contato direto com essa pessoa? Sim. Então, às vezes, a família marca lá uma festa de aniversário, eu não vou. Não, porque eu não gosto das músicas que toca, porque eles vão beber. Só que qual que é a grande questão? Aquela festa é uma oportunidade para que, de repente, o familiar chegue, você vai conversando, você vai ali, de repente, se abre uma oportunidade, você fala de Jesus, aí ele começa a falar, eu estou fulano, estou com esse problema. Pelo menos dá as caras, né, pastor? Você está entendendo? Com a sua presença, mostra que você não tem nada a ver. Obviamente, a vida deles é a vida deles. A vida deles. Então, assim, obviamente
que Jesus... Mas quando pega, tem que sair também, né? Porque tem hora que não dá também, né? Sim. Tudo tem seu tempo. Mas, Começa os obviamente, exageros. né, que Jesus, o que a gente observa é que os pecadores, eles conseguiam se sentir, de alguma forma, atraídas por ele. E Porque não ele se repelida. deixava atrair por ela. O senhor está entendendo? Então, ele não repelia as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa olha, ele é um pastor, a pessoa já fica meio assim. Né? Então, já acha, né? Já tem aquela imagem da gente. Então, eu vejo isso porque ele manifesta a graça dele. Sim. Né? Pastor, tem algo a acrescentar nesse Glória a Deus. Glória a Deus, porque Jesus é amigo dos pecadores. Já pensou se ele não fosse, a gente estava perdido para sempre, né? Lucas 19:10, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Como é que você vai conquistar alguém sendo inimigo dele? Jesus veio para salvar e buscar o que você havia perdido. Quem estava perdido? Os pecadores. Sim. Então, ser amigo significa, como o próprio pastor Dalto falou, os rabinos eram religiosos. Esses aí são pecadores, nós somos santos. Né? Não podemos nos misturar porque a gente vai se contaminar. Jesus não, ele veio para salvar. Ah, mas isso é bom demais. Né? Então, como é que a gente vai... Eu quero ganhar, o Dalto, digamos que o pastor Dalto não seja um convertido, um crente, como é que eu vou ganhar ele para Jesus sendo inimigo dele? Não tem como, Não tem como, né? Agora, ser amigo do pecador não significa que Jesus pecou. Envolver-se e fazer o que eles faziam. A Bíblia fala que ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. Né? E aí entra o que ele fala, né? Que os sãos não precisam de médico. Mas sim os doentes. Então, essa é a resposta para isso. É a resposta, né? Glória a Deus. Olha, Deus está abençoando bastante. Eu quero que você entenda que esse é o nosso primeiro ao vivo Conexão. Orem por nós, que tenhamos outros ao vivo como esse, porque eu acho que é enriquecedor, né? Você poder participar, como por exemplo a Gil Lima, uma tarde abençoada para todos nós, na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. A Priscila Moura, glória a Deus. A Rosângela também aqui, dando boa tarde para todos nós. E quem mais? Deixa eu descer um pouquinho. A Silvânia Stenkoff, boa tarde, graça e paz. A Joana, graça e paz, pastores. A Patrícia, muito bom ouvir sobre Jesus. Amo muito. E quem não ama, né, irmãos? Mas é muita gente, pessoal, muita gente aqui participando ao vivo. Nosso chat está bombando mesmo, no nome de Jesus. Daqui a pouco, se der tempo, eu falo do restante. Tem muita gente aqui ainda, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Meu escriba. Ganhou um novo título. O que se sabe a respeito da aparência física? Lembra que eu falei, a gente vai falar sobre isso? O que se sabe a respeito sobre a aparência física de Jesus? Bem, para nós, os crentes, a Bíblia é nossa ferramenta, né, de fé e prática. O nosso instrumento é a Bíblia. Sim. E as Escrituras, na Bíblia Sagrada, não há assim nada direto que fala a respeito da aparência física de Jesus. Com exceção de Isaías, né, capítulo 53, mas naquele momento ali foi a inspiração que Deus estava dando a Isaías, a revelação, que é o próprio texto. Todavia não havia nenhuma dúvida. Deixa eu ler o texto aqui, que está enrolado aqui, né? Lá o texto diz, capítulo 53, versículo 2, que não havia formosura, né? Isso. Ele era homem de dores ali, diz o texto. Mas, a gente analisando as Escrituras, Jesus, nós podemos entender que ele era como um judeu da sua época. Claro, eu não creio que Deus mandaria ele de forma diferente para chamar a atenção de todo mundo. Exatamente. Ele aparecia um europeu. Tanto é que quando ele teve aquele diálogo com a mulher samaritana, né? Na hora ela exatamente. Esse aqui é o texto que eu quero falar. Esse aqui. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu? João 4, né? Isso. João capítulo 4, versículo 9. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, ela reconheceu que Jesus era um judeu. Sim. O aspecto fisionômico dele era como um judeu da sua época. Pastor Dalto, em cima do que o pastor está falando, quando ele fala de Isaías, a gente entende, né, pastor? A gente entende que ele está falando do momento em que Jesus vai ser crucificado. Ali na cruz. Não tinha formosura, as pessoas viravam o rosto,
né? Homem de Diz lá dores. porque era homem de dores, e virava um rosto em relação a ele. Lógico, então a gente entende ele, por exemplo, eu sempre, quando eu leio Isaías, aí, nesse trecho, eu penso nele naquela Via Cruz, né? O Via Cruzes, ele passando e todo mundo olhando para ele virando o rosto, porque agora ele está com coroa de espinho, ele está ensanguentado, ele está com o olho roxo, ele está com a face inchada, de tanto que ele apanhou. Então, realmente, era um homem sem formosura. Não significa que ele era bonito, também não fala se ele é bonito ou feio. Aí, isso não é o importante aqui. Mas a Bíblia realmente não traz detalhes. Também fala um pouco, fala da barba branca, parece, mas aí ele já ressurreto, lá no Apocalipse, parece que fala sobre isso. Isso, ali já mas ouviu isso é, Cristo ressurreto. já ressurreto. Então, assim, e glória a Deus por isso. Porque se deixasse, não é? Sim. Quando o Moisés falou assim, eu vou lá falar com o faraó, mas qual é o seu nome? Porque vão me perguntar. E qual é a resposta do Senhor? Só diga que eu sou, eu sou. Porque se desse um nome ali, acabou, né? Ia ser mais um Deus lá no Egito com mais um nome. Iam criar mais uma imagem, ser mais um Deus com mais uma imagem. Como o Paulo que chega em Éfeso e tem lá a placa do o Deus desconhecido. Desconhecido. É desse Deus que eu vim falar, o Deus desconhecido. Não tem imagem, não tem nome, não adianta se prostrar. Né? É isso mesmo. Sabedoria, É isso? né? É isso mesmo. A característica de Jesus é de um judeu. Se fosse nos dias de hoje, ele ia andar com aquele terno preto, chapéu. Aquele essa cabelinho enroladinho o assim. cabelinho enroladinho, né? É a Fosse característica. nos dias atuais. Se né? fosse nos dias atuais, né? Ele ia andar assim, Um rabino mesmo, como né? um rabino. Exatamente. Então, ele foi Deus não inserido faria dentro daquela diferente. cultura. Deus Sim, não faria seria. diferente, porque senão ele chamaria atenção. Aliás, hoje, na nossa geração, as pessoas chamam a atenção pela aparência. Sim. Né? Você vê uma cantora, teve uma recente aí no Brasil que um monte de crente foi ver. Eu fiquei sabendo de um monte. Mas, assim, ela é bonitona, canta bem, a aparência. E o mundo vai muito por aparência. Atrai a pessoa. Né? Lógico, a qualidade também, né? Qualidade também atrai. Mas a aparência atrai demais. Hoje em dia, se trata muito da aparência das pessoas. Então, Jesus chamaria atenção pela aparência, não... E aí entra o que o senhor falou. E entra o que o senhor falou. Desculpa, eu não estou pegando a pé de ninguém, não, hein? É que a gente, né? Mas aí é proposital. Porque a fé, o princípio da fé é o invisível, né? Então, realmente, como é se que fosse... O princípio da fé é o invisível. Que isso, hein? Então, se fosse visível, nós não iríamos viver... Tirei o seu título de escriba. Tirei o seu título de escriba. O título de escriba agora vai pro Dalton. Quando eu chegar a 40 anos no ministério, é isso que pode... O título agora de escriba vai pro Dalton. Receba. Recebe o título. Vamos Mas lá. é isso, né, pastor? Por isso que é proposital da parte de Deus. Sim, Como glória o a próprio Deus. templo, né, em 70 foi destruído por conta disso, né? A Carta aos Hebreus fala de um povo que se converte e começa a voltar para o templo, Sim. a fazer o sacrifício. Sim. Então, eu creio que o próprio Deus permite, porque a fé é um instrumento que você, básico, né? É o invisível. Opera no invisível. Opera no invisível. Opera no invisível. Vamos lá no nosso chat rapidamente. Ó, Jupira Almeida, boa tarde, pastor, graça e paz. Maria Araújo, Deus abençoe. Pedro Alves, show. Dando um monte de palminha ali. Rosa Maria, boa tarde, pastores, pastor e pastores. Beatriz Neres, essa Beatriz é uma jovem de Jesus, irmão. Eu gosto de ver esses jovens na presença de Deus. A família toda é de Jesus. Ser agradável e mostrar o amor de Deus sempre. Glória a Deus. Mulheres que vencem. Olha as mulheres que vencem. Tá faltando os homens que vencem em mim aqui. Agora fiquei com ciúme. Homens que vencem, cadê vocês? Manda também aqui pro nosso chat alguma coisa, que as mulheres que vencem correram já mandou aqui, ó. Que maravilha! Amo esse tema, botou um coraçãozinho assim. Mateus Gabriel, boa tarde, pastores. Glória a Deus. E se eu esqueci alguém, me perdoe. Mas vai mandando ainda, tem tempo para você interagir com a gente. Bom, agora um texto que eu gosto demais. Eu sempre, quando vejo o apóstolo Paulo, pastores, e quando eu prego sobre o apóstolo Paulo, ou medito nas cartas de Paulo, eu sempre gosto de compará-lo ao Saulo. Eu sempre gosto de compará-lo ao Saulo. Porque, por boa parte do ministério do Paulo, o Saulo esteve presente. Sempre ali querendo voltar. E você vê claramente que ele foi mudando, ele foi melhorando e foi encarnando Paulo de Tarso, né? E deixando Saulo para trás. Eu vejo que na igreja muitas pessoas não deixam Saulo para trás, continuam carregando Saulo consigo.
E o Paulo conseguiu fazer isso. Não é à toa que ele fala, eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Quando ele fala essa frase que eu vou falar com vocês aqui agora, é como se ele, no meu ponto de vista, tá? Isso é coisa minha. É como se ele falasse assim, ó, acabou. O Saulo morreu de vez. O viver para mim é Cristo. O morrer para mim é lucro. Morri, estou com Jesus. O Saulo aqui não tem vez nenhuma mais. Eu não penso mais como ele, não tenho mais nada a ver com ele. Porque assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu penso de vez em quando no meu passado. O meu passado de vez em quando vem. E eu fico lembrando. Outro dia eu estava rindo sozinho. E outro dia atrás eu já estava chorando. Foi um dia desses, num altar, que meus olhos encheram de... Aliás, não foi no altar, desculpa. Foi aqui no programa com o pastor Josias. Pastor Josias Cruz, sim. Pastor do amor. Sim. Beijo, meu pastor. Ele veio aqui e ele me deu Deuteronômio 7, 7 e 8, na versão A Mensagem, que fala que Deus não me escolheu porque eu era numeroso ou porque eu tinha alguma coisa atraente. Na verdade, eu não tinha nada de atraente, mas ele me escolheu por puro amor, nessa versão A Mensagem. Inclusive, né, eu estou pregando sobre isso na igreja por causa dele. E meus olhos encheram de lágrimas, porque na hora passa aquele aí, sabe? Quando você vê assim, poxa, Deus me escolheu por puro amor. E aí eu penso nos lugares que eu andei, as coisas que eu fiz, veio aquele filme assim. Eu acho que o Paulo, eu creio, eu entendo que o Paulo tinha isso. Eu tenho isso. E aí eu fico assim, poxa, aí eu me derreto, né? Para Jesus. Jesus, meu Deus do céu, o Senhor é lindo. Amém, irmãos? Bem que ele entendeu? O viver é Cristo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sim. Vocês querem falar sobre isso agora? Porque eu vou chamar o povo fala já, mas fala rapidamente sobre essa frase. Olha, o que realmente o irmão acabou de falar é lindo mesmo. Viver é Cristo, o velho homem morreu. Quem vive a vida de acordo com o Evangelho de Cristo, enquanto ele está nesse corpo, viver é Cristo, viver a palavra, viver, né, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? Deus. E a morte é lucro, porque a pessoa que morre em Cristo, na palavra, vai para onde? Vai para os braços do Pai. Deus, nos braços do Pai. Não tem como temer a morte. Eu não vou esquecer do senhor, não. Sim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na volta, mas eu vou chamar agora o quadro Opinião, rapidinho, porque esse quadro é muito importante. Fiquem com o quadro Opinião, voltamos já. É o nosso Salvador, né, como todo mundo sabe. Ele é o único que pode salvar essa humanidade que nós estamos precisando tanto aqui nesse mundo. Está muito pecado, muita problema de mortandade, né? Pessoas que ficam aí se desviando do Evangelho, procurando outras coisas no mundo, sabe que ali não vai encontrar saída. O caminho é Ele. Para mim, Ele é tudo. Ele é Deus, Ele é porque Ele é um só. Ele é Deus e Ele é o mesmo, é um só. Para mim é. Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus vivo. Ele é o único que pode nos curar, nos salvar e nos dar vida eterna. Ele é tremendo. Eu não tenho nem palavra para falar de Jesus Cristo. Eu não tenho nem palavra. Quem sou eu para me falar de Jesus Cristo? Creio que Ele um dia ressuscitou ao terceiro dia e salvou a minha vida. Todas as pessoas que foram com Jesus na forma humana, ninguém saiu vazio. E agora ninguém sai de mão vazia, porque Jesus sempre tem uma bênção para cada um de vocês, para a humanidade toda. Foi o nosso Salvador, né? Deu vida por nós, né? Mas, infelizmente, a humanidade não está entendendo isso, né? Não está entendendo mesmo. O poderoso, né? O Criador do céu e da terra, né? Sem Ele, ninguém é ninguém. Primeiro tem que colocar Ele no coração. Para mim, é uma pessoa muito importante. Continua sendo, e o Natal, eu não acredito que foi em dia 25 de dezembro que ele nasceu, mas é uma data comemorativa que as pessoas às vezes esquecem o significado. É minha vida, é tudo na minha vida. Sem ele eu não sou nada, ele é tudo para mim. E eu gostaria muito que as pessoas entendessem o que representa Jesus em nossa vida. Ele é excepcional, ele é grande, ele é maravilhoso. Eu gostaria muito que as pessoas entendessem. Acredito, Jesus Cristo é aquele que Deus enviou ao mundo
para que todo aquele que nele crê, né, tenha a vida eterna, entendeu? Através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele para mim, ele faz parte da minha vida o tempo inteiro, ele está sempre comigo. E ele é amor também, eu acredito nisso. A gente meio que tem as mesmas crenças e é isso. Olha, glória a Deus, hein? Jesus é Jesus, né? Não tem um que não ame. Até de outras religiões, não tem um que não o ame, né? Eu deixei o senhor para falar sobre o viver é Cristo, morrer é lucro. Uma palavra, vida? Vida, né? Acabou, pastor. Ele é a nossa vida, né? Morreu, viveu, acabou. Glória a Deus. Olha, só para não esquecer, aqui também entrou em contato o Abiel. O pessoal entrando, né? Tem várias pessoas entrando aqui, o pastor Luiz, a Ailson Patrícia, a Bárbara Georgia, bênção pura, glória a Deus. E os homens que vencem também, com o Mateus Araújo. Glória a Deus. Nós vamos agora, bem rápido, ao X da questão. Bom, o X da questão de hoje. O que você faria se encontrasse com Jesus hoje, cara a cara? Eita, hein? O que vocês fariam? Eu acho que eu ficaria em silêncio, parado, esperando ele falar uma frase ou citar um versículo que eu deixei aqui separado e vou mostrar para vocês qual é. Ó, eu ia ficar quieto ouvindo ele falar assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Vou falar no singular: bendito eu de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E eu entraria em silêncio e ficaria ali regozijando nos céus com Jesus. Fica aí o X da questão de hoje. Pastores, chegamos ao final, estamos já chegando ao final. Pastor Luiz, foi um prazer tê-lo aqui com a gente no nosso primeiro Conexão ao Vivo. Seu endereço, seus horários, para as pessoas te procurarem rapidamente em nome de Jesus. Rua Tirol, número 19, dia 24 agora, domingo, estaremos fazendo especial de Natal às 8 horas da manhã. Rua Tirol, número 19, Freguesia Jacarepaguá. Obrigado, pastor. Amém. Pastor Dalton César. Rua Edgar Werneck, 1303, Cidade de Deus. Domingo agora, dia 24, às 9 horas, especial de Natal. Aguardo vocês. Bom, o nosso especial de Natal vai ser às 7 e às 9h30 da manhã na Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem ali em Bangu. Eu espero por vocês. Fica aqui, um forte abraço em nome de Jesus.